Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para mais correções de atividades. Ainda sobre o gênero textual anúncio institucional, livro didático de vocês, acompanha aí, página 35 a 38, ok? Na página 35, nós temos aí um anúncio institucional, que é representado por uma imagem, né? A predominância de uma imagem aí. Temos aqui o slogan: água, é nela que a vida se multiplica. Temos aqui o corpo do texto, né? Que acredito que vocês já leram. Nome da instituição aqui, Cezam, do lado. Vamos para as questões. 11. Qual é o tema tratado nesse anúncio? Preservação da água, né? Vocês já perceberam que o tema trata-se da preservação da água. 12. Não é finalidade do anúncio. O que não é finalidade do anúncio aí? Alternativa A. Incentivar o aumento de consumo de água, tá? Ok? Questão 13. Que público o anúncio visa atingir? Que marcas há no texto que justificam a resposta? Então, principalmente a população do estado do Espírito Santo, além da identificação do estado, que aparece lá no canto inferior direito, há menção a 2,3 milhões de capixabas também. A Cezam, que é a Companhia Espírito Santense de Saneamento, é a responsável pelo serviço de saneamento básico do estado. Observe e descreva os elementos visuais do anúncio. Então, o que a gente pode observar lá? Prevalece na imagem, né, a representação de um lago ou um rio com água límpida, azulada e uma ave branca que sobrevoa o rio e nele é refletida. Ao fundo, vêem-se margens do lago arborizadas e esverdeadas. Vamos para a questão 15. A questão 15 diz o seguinte: relê o título do anúncio. Água, é nela que a vida se multiplica. Que relação se estabelece entre a imagem e esse título? Relação de reiteração. A imagem da água do rio reitera a palavra água do texto verbal. E a imagem da ave refletida na água límpida reitera a ideia de vida se multiplica. Então, uma completa a outra, né? Reitera, repete, né? Se repete aí as ideias. Se completam. Aí tem aqui, as questões a seguir referem-se ao corpo do texto, né? Vocês já leram, vamos para as questões. Uma das características do anúncio é o uso do verbo no imperativo. Identifique essa ocorrência no anúncio. Então, a gente já até discutiu sobre isso nas outras aulas, sobre a questão do verbo no imperativo, que é aquele modo verbal que ordena, que faz um pedido, que orienta, né? Faz um convite. E geralmente esse gênero textual ele é escrito, as peças publicitárias são escritas no modo imperativo. Até porque é um modo, é uma maneira de persuadir o leitor, né? Então, vamos para a questão B. Sobre a forma verbal indicada no item anterior e seus efeitos de sentido no texto, assinale V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Então, por meio da flexão do verbo, o texto dirige-se diretamente ao leitor, instigando a realizar a ação expressa pelo verbo. Verdadeira, né? O uso de verbos nesse modo em anúncios publicitários tem unicamente a intenção de incentivar o consumo de produtos e serviços? Não, né?
Não necessariamente, porque também tem a função de informar, né? De convencer o leitor a adotar um comportamento, não só comprar um determinado produto ou um determinado serviço. F. O verbo refletir nesse contexto tanto se relaciona à ideia de pensar cuidadosamente sobre algo como de espalhar? Sim, né? Próxima. Tem como função introduzir a parte argumentativa do anúncio? Sim, né? Quando inicia aí, reflita, aí vem a parte argumentativa, né? O porquê de que o porquê de refletir, né? De fazer essa reflexão. Aí vem a argumentação logo em seguida. 17. Qual é o referente do pronome destacado em preservá-la? É garantir o presente e o futuro da sociedade. Preservá-la é garantir o presente e o futuro da sociedade. Então, quem é o referente aí do pronome que está destacado aí? Lá. Preservá-la quem? A água, né? Não é isso? Está retomando, o seu referente é a água. 18. Segundo o texto, o que garante o presente e o futuro da sociedade humana? A preservação da água. Questão 19. Complete a lacuna. A ideia expressa no segundo período do texto justifica, será a resposta correta. Justifica o que se afirma no terceiro, tá? Se você voltar lá no texto, você vai ver que justifica. A ideia expressa no segundo períodozinho, lá no corpo do texto, justifica o que vai ser falado no terceiro, tá certo? No terceiro período. Aí vem aqui a questão 20. O texto divulga ações da companhia que podem ser divididas em dois grupos. Primeiro, aquelas que estão relacionadas diretamente ao serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, e aquelas relacionadas à preservação ambiental. Indique, resumidamente, ações que pertencem a cada grupo. Ao grupo 1. Então, que ações pertencem a esse grupo? Fornecer, né? Fornece com qualidade água à população, fornece com qualidade água à população, trata esgoto coletado. Então, essas são as ações, né, da alternativa 1. Vamos para as ações da alternativa 2. Protege e trata nascentes, realiza pesquisa e faz gestão ambiental. Então, se refere aqui a 2, né? As ações da 2, que a 2, no caso, é aquelas relacionadas à preservação ambiental. Então, as respostas referentes aí às questões ambientais, as ações fornece com qualidade, protege e trata nascentes, realizada pesquisas e faz gestão ambiental. Realiza pesquisas e faz gestão ambiental. 21. Que expressão sugere que a companhia realiza mais ações do que a população poderia imaginar? O uso da expressão vai além. Tem essa função, né? Lá no texto, é porque a letra do texto é tão pequenininha que eu consigo ler, mas com dificuldade. Mas tem uma expressão lá no texto que diz isso, que fala de todas as ações da CESAM e diz assim, e tem uma expressão que fala, vai além, o uso vai além. Então, a expressão que sugere que a companhia realiza mais ações do que a população poderia imaginar é essa daí, vai além. Viu? Volte lá no textinho que vocês se certificam lá. 22. A citação das ações tem o objetivo de apresentar uma visão. Uma visão negativa ou positiva?
da companhia? Positiva, né? A apresentação das ações da companhia, da CESAM, apresenta uma visão positiva. 23. Releia o quarto período, mas é preciso que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente. Então, o período se inicia com a conjunção mas. Você estudou que essa conjunção estabelece uma relação de adversidade, de oposição. Para entender adequadamente esse trecho, é importante perceber que há uma ideia implícita. Reescreva o trecho, o trecho explicitando-a. Então, mas isso não é suficiente. É preciso que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente. É porque, voltando lá no texto, você vai ver que fala todas as ações, né, da CESAM, das ações com relação à preservação ambiental. Aí depois diz assim, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Então, o que está implícito aí não é uma ideia de oposição. A ideia de imposição está implícita aí, que é, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. É preciso que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente, tá certo? Tem uma oposição implícita aí, né? É preciso observar bem, porque a oposição não está de uma oração para outra, e sim uma oposição implícita aí, que seria, mas isso não é suficiente, ou seja, tudo que a CESAM faz, todas as ações da CESAM para a preservação do meio ambiente, não é suficiente, mas não é suficiente. É preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. A letra B. Essa parte do texto explicita uma necessidade. Qual? A necessidade de que cada cidadão esteja engajado na preservação do meio ambiente, ok? Letra C. Reescreva o trecho em prol do meio ambiente, substituindo a palavra prol por outra de sentido equivalente no contexto. Em benefício do meio ambiente, né? Pode substituir por essa, em benefício. 24. Questão 24, da página 37, né? 37. Questão 24. Diz assim, compare o trecho original e a reescrita sugerida. Temos o texto original e uma reescrita sugerida aí. Original. É importante que cada um faça a sua parte. Reescrita. É importante que você faça a sua parte. No contexto do anúncio, esses trechos são equivalentes em intenção? Por quê? Aí a resposta é sim. Em ambos os casos, apresenta-se a ideia de que o leitor se envolva na questão do cuidado com a água. Certo? Os dois. As duas formas são equivalentes, né? Com relação à intenção, são equivalentes. B. Qual é o efeito de sentido de se optar pela forma original e não pela reescrita? Então, a expressão cada um equivale a todos, referindo-se, portanto, a um sujeito genérico. Já a palavra você implica diretamente ao leitor, sendo, portanto, mais direta. Logo, o uso de cada um suaviza o comando. E essa é uma estratégia de convencimento, né? Suavizar o comando, tá? Não indiretamente, seria uma forma mais genérica mesmo. Outro elemento que corrobora a implicação de todos na ação de preservação do meio ambiente e do uso da água são os verbos flexionados na primeira pessoa também, né? Isso aí também colabora para isso.
teremos e tratamos, né? Porque a gente está inserido, né? Tá falando de nós, primeira pessoa do plural. Teremos, tratamos, certo? Se refere aí, no caso, a todos. O que justifica a imposição expressa no quarto parágrafo? Quando fala, lá no quarto parágrafo, tem, período diz assim, o que justifica a imposição? Lá no quarto período, o fato de que a água é vida. Quando fala o fato é que a água é vida. Deixa eu ver como é que tá aqui no quarto período. Não consigo ver, porque a letra é muito pequena. Consegui ler, mas com muita dificuldade. Então, o fato de que a água é responsável pela vida. Quando diz que a água é vida, né, subentende-se que a água ela é responsável pela vida, ok? A questão 26. Vamos para a questão 26, que diz assim: CESAM é a sigla para a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Que adjetivo identifica o local de atuação da companhia? Espírito Santense. No texto do anúncio é empregado outro adjetivo com a mesma função. Que adjetivo é esse? Capixaba, que é adjetivo pátrio, né? Por que não utilizado o mesmo adjetivo pátrio que constitui o nome da companhia no texto anunciado, do anúncio? Apresente uma hipótese. Capixaba é adjetivo pátrio de uso mais comum, relativo ao Espírito Santo, mais frequente, portanto, de mais fácil reconhecimento pelo leitor, né? Como é de uso mais comum, aí ele utilizou esse adjetivo, e não Espírito Santense, usou capixaba, ok? Esse adjetivo pátrio. Então, vamos para práticas de reflexão sobre a língua agora. No capítulo anterior, você estudou o predicado nominal. E aí, a letra A diz, o que caracteriza esse predicado? Né? O que é um predicado nominal? O que caracteriza esse predicado? A presença de um verbo de ligação, né? Acompanhado por um predicativo do sujeito. O predicado é nominal quando o verbo é de ligação e ele vem acompanhado por um predicativo do sujeito, ok? E qual é o núcleo de um predicado nominal? O núcleo do predicado nominal vai ser a palavra mais importante, que é o predicativo. Ele vai ser o núcleo do predicado nominal, o predicativo do sujeito, ok? Qual é a estrutura básica de um predicado nominal? Sujeito, mais verbo de ligação e o predicativo do sujeito, ok? 28 e última questão. Lê as orações a seguir e preenche os quadros conforme as solicitações. A. O funcionário deste setor parece cansado. B. A exposição do assunto foi clara. C. Aquele livro de suspense é interessante. D. Esta cidade continua linda. Então, vai separar aí o sujeito e o predicativo do sujeito. Na letra A, o sujeito, os funcionários deste setor, aí predicativo do sujeito, cansado, ó, parece o quê? Cansado, né? Cansado. A exposição do assunto, qual é o predicativo? Clara, foi verbo de ligação e Clara, predicativo do sujeito. Aquele livro aquele livro de suspense. Aí vem, é interessante, é verbo de ligação e interessante, predicativo do sujeito. Esta cidade continua linda. Esta cidade, sujeito, continua verbo de ligação e linda, predicativo do sujeito. Ok, gente?
Pronto, termina aqui nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, ok? Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração.